Tira as mãos imundas do meu vidro agora! O grito da vendedora ecoou pelo corredor de luxo, fazendo todos pararem. Lucas, de apenas 9 anos, encolheu-se, apertando as notas amassadas de engraxate no bolso. Ele só queria comprar um presente. A mulher riu, chutando sua caixa de graxa, sem imaginar o erro fatal que cometia. Aquele menino de roupas surradas não estava sozinho, e o pai dele não estava ali para comprar uma roupa. Ele estava ali para comprar o shopping inteiro. Eram 11 da manhã, de uma terça-feira chuvosa, quando o contraste social colidiu violentamente na vitrine da L'Uomo d'Oro, a loja de ternos mais exclusiva da cidade, 3333. Do lado de dentro, o ar-condicionado mantinha o ambiente com cheiro de couro italiano e lavanda. Do lado de fora, Lucas tremia, não apenas pelo frio que penetrava sua camiseta fina e encardida, mas pela ansiedade que fazia seu estômago roncar 4. Seus olhos grandes e castanhos estavam fixos em uma gravata azul marinho exposta no manequim central. Era perfeita, a cor exata que seu pai, um homem que lutava diariamente nas obras da periferia, sempre sonhou em ter para usar nos cultos de domingo. Lucas havia passado 3 meses engraxando sapatos na rodoviária, guardando cada moeda, cada trocado, suportando xingamentos e chuva apenas para aquele momento. Ele respirou fundo, tentando criar coragem. Suas mãos, manchadas de graxa preta que nem o sabão mais forte conseguia tirar, empurraram a pesada porta de vidro. O sino da entrada tocou suavemente. E, imediatamente, a atmosfera da loja mudou. Brenda, a gerente da loja, estava ajustando um terno em um cliente alto e bem vestido. Ela tinha aquele tipo de beleza gelada, com o cabelo loiro preso em um coque tão apertado que parecia puxar seus olhos para trás. Assim que viu Lucas, seu rosto se contorceu em uma expressão de nojo absoluto, como se tivesse sentido um cheiro podre. 5555. Ei! Ei! Brenda largou o cliente, marchando em direção a Lucas, com os saltos estalando agressivamente no piso polido. Onde você pensa que vai? Isso aqui não é abrigo, não. Sai! Lucas parou paralisado. O coração batia tão forte que parecia que ia rasgar o peito. Eu só queria ver o preço da... A voz dele falhou, sumindo na garganta seca 6. Preço? Brenda soltou uma gargalhada estridente, cruel, que fez o cliente rico no fundo da loja sorrir com desdém. Garoto, você não tem dinheiro nem para comprar o ar que respira aqui dentro. Olha para você. Você está sujando o meu piso. Ela não esperou resposta. Agarrou Lucas pelo braço fino, seus dedos com unhas de gel cravando na pele da criança com força desnecessária, e o empurrou em direção à saída. Por favor, moça, Lucas implorou, tentando se soltar, mas sem usar força para não ser acusado de agressão. A dignidade que ele tentava manter estava se esfarelando. Eu tenho dinheiro. Eu trabalhei. Dinheiro de esmola não vale aqui. Ela o empurrou para a calçada molhada, fazendo-o tropeçar e cair sentado. A caixa de engraxate que ele carregava no ombro virou, espalhando escovas velhas e latas de graxa pelo chão imaculado da entrada do shopping. Você não tem dinheiro para isso, nunca vai ter. Agora suma antes que eu chame a segurança para te jogar no lixo, que é o seu lugar. Lucas sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas mordeu o lábio inferior até sentir gosto de ferro para não chorar. Não ali, não na frente dela. Ele se levantou lentamente. Seus joelhos estavam ralados e a vergonha queimava mais do que os machucados. As pessoas que passavam pelo corredor largo do shopping começaram a parar. Alguns sacaram os celulares, ávidos pela desgraça alheia, filmando o menino de rua sendo expulso da loja de luxo. Mas ninguém ajudava. Era o espetáculo da miséria versus a opulência. E Lucas era a atração principal. No entanto, algo surpreendente aconteceu. Em vez de correr ou xingar, Lucas começou a recolher suas escovas com uma calma impressionante para uma criança de 9 anos.
Ele limpou uma das latas de graxa na própria camisa para não sujar o chão do shopping mais do que já estava. Ele se virou para Brenda, que ainda estava na porta, com as mãos na cintura e um sorriso vitorioso e cruel nos lábios vermelhos. A senhora não precisava me empurrar, disse Lucas. Sua voz não era de uma criança assustada, mas de alguém que teve que crescer rápido demais. Havia uma firmeza triste em suas palavras. A gravata custa R$ 290. É seda italiana. Eu pesquisei. Brenda piscou, surpresa por um segundo, antes de recuperar seu desprezo. E daí que você sabe ler etiqueta? Continua sendo um marginalzinho. Eu tenho R$ 300 aqui. Lucas tirou do bolso um maço de notas de 2, 5 e 10 reais, todas organizadas, presas por um elástico de dinheiro. Eu não pedi esmola. Eu engraxei sapato de doutor, de advogado, de gente como a senhora. Só que com educação. O silêncio que se seguiu foi pesado. Alguns dos espectadores que filmavam baixaram os celulares, tocados pela dignidade inesperada do garoto 10. Aquele contraste entre a postura agressiva da gerente e a educação do menino pobre criou um nó na garganta de quem assistia. Mas, para Brenda, aquilo foi uma afronta. Como aquele lixo ousava responder? Você acha que eu vou pegar esse dinheiro imundo, cheio de bactérias da rua, e colocar no meu caixa? Ela deu um passo à frente e, num gesto de pura maldade, bateu na mão de Lucas. O maço de dinheiro voou. As notas se espalharam pelo chão, algumas sendo levadas pela corrente de ar-condicionado para longe. "Cata e some!" gritou ela. "Ou eu chamo a polícia e digo que você roubou isso de alguém, porque é óbvio que pivete da sua cor não consegue R$ 300 trabalhando honestamente. Aquela foi a gota d'água, a acusação injusta, o preconceito racial velado, a humilhação pública." Lucas se abaixou para pegar seu dinheiro, as lágrimas finalmente vencendo sua resistência e escorrendo pelo rosto sujo de fuligem. "Segurança! Segurança!" Brenda gritou, acenando para 2 guardas corpulentos que conversavam perto da escada rolante. Os guardas, acostumados a obedecer aos lojistas das marcas caras, sem questionar, correram em direção à confusão. A cena era clara para eles. Uma gerente respeitável sendo incomodada por um pedinte. O roteiro de sempre. "Qual é o problema aqui, dona Brenda?" perguntou o mais alto, um homem chamado Rocha, com o rosto fechado. "Esse marginal tentou entrar na loja para roubar", mentiu Brenda sem piscar. A facilidade com que a mentira saiu de sua boca chocou Lucas. E agora está fingindo que vai comprar com esse dinheiro que com certeza furtou de algum idoso na praça de alimentação. "Tirem ele daqui agora e levem para a salinha." "Não, é mentira!" Lucas gritou, abraçando suas notas contra o peito. "É meu, eu juro!" Rocha agarrou o braço de Lucas, levantando o menino do chão como se ele fosse uma boneca de pano. "Vamos, moleque, sem escândalo." "Esperem!" Uma voz rouca e firme cortou o barulho da confusão. A multidão se abriu. Um homem se aproximou. Ele usava calça jeans desbotada, uma bota de obra suja de barro seco e uma camisa polo simples, manchada de cimento no ombro. Tinha olheiras profundas e mãos calejadas. Era Pedro, o pai de Lucas. Ele estava vindo buscar o filho para almoçarem juntos na calçada, como faziam quando Pedro tinha folga no horário de almoço da obra vizinha. Ao ver o filho sendo segurado pelo segurança e chorando, uma fúria primitiva acendeu em seus olhos, mas ele a manteve sob controle com uma disciplina férrea. "Solta o meu filho", disse Pedro. Sua voz não era alta, mas tinha uma gravidade que fez Rocha hesitar 12. Brenda olhou para Pedro de cima a baixo e soltou uma risada de escárnio. "Ah, pronto. A família Buscapé completa. Veio ajudar o filho a roubar? Ou veio pedir emprego de faxineiro? Porque nem para limpar o chão vocês servem. Olha a sujeira que trouxeram." Pedro ignorou Brenda e olhou para o filho. "Você pegou alguma coisa que não é sua, Lucas?" "Não, pai." Lucas soluçava. "Eu vim comprar a gravata,
aquela que o senhor gostou na revista. Eu juntei o dinheiro. Era surpresa. A revelação atingiu Pedro como um soco no estômago. O menino estava trabalhando escondido para dar um presente a ele. Pedro sentiu a garganta fechar. Ele olhou para as notas amassadas na mãozinha trêmula do filho. Ele se virou para Brenda. A postura de Pedro mudou. Ele ergueu a cabeça. Apesar das roupas de operário, ele tinha a altivez de um rei. Meu filho tem o dinheiro, disse Pedro pausadamente. Ele quer comprar a gravata. Venda a gravata para ele. Você é surdo? Brenda cruzou os braços. Eu não atendo gente da laia de vocês. Isso aqui é a Luomo Doro. Nós vendemos elegância, status. Vocês não têm nenhum dos dois. Saiam antes que eu mande prender os dois por vadiagem. Nós não vamos sair. Pedro deu um passo à frente. A tensão no ar era palpável. Era a luta de classes materializada naquele corredor de shopping. O trabalhador braçal contra a guardiã do luxo 13. O dinheiro dele é válido. É lei. Você não pode negar venda. Eu posso e vou, gritou Brenda, perdendo a compostura de dama. Segurança, tirem esse lixo daqui. Rocha e o outro guarda avançaram para cima de Pedro. Senhor, por favor, se retire, disse Rocha, colocando a mão no ombro de Pedro. Pedro não se moveu. Era como tentar empurrar uma coluna de concreto. Se você encostar em mim de novo, vai perder sua licença. Pedro falou baixo, apenas para o segurança ouvir. Havia tanta certeza na ameaça que Rocha recuou instintivamente. Nesse momento, um homem de terno preto impecável, com um fone de ouvido discreto e postura militar, surgiu correndo da direção dos elevadores administrativos. Ele parecia apavorado. Ele abriu caminho entre os curiosos com urgência. Era o senhor Alencar, o gerente-geral do shopping. O que está acontecendo aqui? Alencar perguntou ofegante, olhando a cena caótica. As notas no chão, o menino chorando, os seguranças cercando o homem da obra. Senhor Alencar, graças a Deus. Brenda mudou instantaneamente sua postura, assumindo um papel de vítima. Esses dois vagabundos invadiram a loja, agrediram a mim e aos clientes, e estão se recusando a sair. Eu estou tentando manter o nível do estabelecimento, mas... Alencar nem olhou para ela. Seus olhos estavam fixos em Pedro. O gerente-geral estava pálido. Ele parecia ter visto um fantasma. Pedro olhou para Alencar, um olhar de reconhecimento frio. Senhor Alencar, disse Pedro, sacudindo a poeira de cimento da camisa. A gestão da sua equipe de lojistas deixa a desejar. Brenda riu nervosa. Você conhece o gerente? Deve ter lavado o carro dele ou algo assim. Senhor Alencar, não dê ouvidos a esse pedreiro. Cale a boca! O grito de Alencar foi tão alto que a voz falhou. Brenda recuou, chocada. Ela nunca tinha visto o gerente-geral levantar a voz. Alencar ignorou Brenda completamente e fez algo que ninguém esperava. Ele se curvou. Uma reverência respeitosa, quase temerosa diante do homem sujo de cimento. Doutor Pedro... Alencar gaguejou. Nós não sabíamos que o senhor viria hoje para a inspeção. O contrato... A assinatura da aquisição estava marcada para o escritório. Não imaginávamos que o senhor viria assim. 1014-141404. O silêncio que caiu sobre o corredor foi absoluto. Nem a respiração das pessoas se ouvia. Lucas parou de chorar e olhou para o pai, confuso. Doutor? Aquisição? Brenda franziu a testa, o sorriso de deboche vacilando no canto da boca. Doutor Pedro? Aquisição? Do que esse louco está falando, senhor Alencar? Ele é só um peão de obra. Olha para a bota dele. Pedro sorriu. Não era um sorriso feliz, era um sorriso perigoso. Você tem razão sobre a bota, Brenda, disse Pedro, a voz calma contrastando com o caos que suas palavras estavam prestes a causar. Eu estava na obra, sim. Na obra do meu novo empreendimento, mas eu vim aqui porque meu filho queria me fazer uma surpresa. Ele se abaixou e pegou o restante das notas do chão, entregando-as a Lucas. Depois, limpou uma lágrima do rosto do filho com o polegar calejado.
Guarde seu dinheiro, filho. Você não vai gastar suas economias nessa loja. Pedro se levantou e tirou um celular preto do bolso de trás da calça suja. Ele discou um número e colocou no viva voz. O som de chamada ecoou no silêncio mortal do corredor. Alô? Pedro? Uma voz respondeu do outro lado. Era uma voz conhecida por todos ali. Era o antigo dono do grupo que administrava o shopping. Ricardo, estamos fechando o negócio, certo? Perguntou Pedro, encarando Brenda nos olhos. Sim, os advogados estão com a papelada pronta. Só falta sua assinatura e a transferência final. Ótimo. Acrescente uma cláusula de rescisão imediata de contrato de locação, disse Pedro. Para a loja L'Uomo d'Oro. Quero esse espaço vazio até o fim do dia. Brenda sentiu as pernas cederem. Ela teve que se apoiar no balcão da entrada para não cair. O quê? Ela sussurrou. Do outro lado da linha, a voz do antigo dono soou confusa. Mas Pedro, a L'Uomo d'Oro é uma das âncoras. O contrato deles é longo. A multa será altíssima. Eu não perguntei o preço, Ricardo. Pedro interrompeu, sua voz ecoando com o poder de quem não teme números. Eu compro o shopping. Eu pago a multa. Mas essa loja não fica aberta nem mais um minuto sob o meu teto. Ele desligou o telefone. A multidão, que antes filmava para ridicularizar, agora filmava em êxtase. O pedreiro acabara de comprar o shopping inteiro para defender a honra do filho. 15. Pedro se virou para Brenda, que agora estava branca como papel, tremendo visivelmente. Você disse que meu filho não tinha dinheiro para comprar aqui, disse Pedro, dando um passo em direção a ela. Tecnicamente você estava certa. O dinheiro dele é honesto demais para comprar algo vindo de mãos tão sujas de preconceito como as suas. Ele olhou para o segurança Rocha, que estava suando frio. E você? Pedro começou, mas foi interrompido por Lucas puxando sua camisa. Pai, Lucas sussurrou, vamos embora, eu não quero mais a gravata. A inocência do pedido, a falta de vingança no coração do menino, contrastava brutalmente com o poder que o pai agora exercia. Pedro olhou para o filho e a raiva em seus olhos suavizou, transformando-se em orgulho e dor. Vamos, filho. Pedro colocou a mão no ombro de Lucas. Vamos comprar sua gravata em um lugar onde as pessoas valem mais do que as roupas que vestem. Ele começou a se afastar. A multidão abrindo caminho com um respeito reverente, quase sagrado. Mas antes de sair completamente da área da loja, Pedro parou e olhou para trás, para Alencar. Senhor Alencar. Sim, doutor Pedro. O gerente quase bateu continência. Quero um relatório completo de todos os funcionários deste shopping. Quem trata mal uma criança por causa da roupa não serve para trabalhar na minha casa. E quero que a rescisão dessa senhora, ele apontou para a Brenda, que chorava copiosamente agora, seja feita por justa causa. Racismo e discriminação são crimes, e no meu shopping, criminoso não tem vez. Enquanto Pedro e Lucas se afastavam, de mãos dadas, o menino sujo de graxa e o pai sujo de cimento, mas agora os donos de tudo aquilo, o burburinho explodiu. A história estava feita. Mas ninguém ali sabia o verdadeiro segredo de Pedro. Ninguém sabia porque um bilionário trabalhava como pedreiro. Ninguém sabia a tragédia que o fez esconder sua fortuna por tantos anos. E Brenda, vendo sua carreira e sua vida desmoronarem em segundos, percebeu tarde demais. Ela nunca humilhou um menino de rua. Ela humilhou o herdeiro de um império. Mas o que Pedro não sabia era que aquela cena havia sido transmitida ao vivo por um influenciador que estava na praça de alimentação. E a imagem de seu rosto, que ele tentou esconder do mundo por 5 anos, agora estava em todas as telas do país. Alguém muito perigoso do seu passado acabara de descobrir onde ele estava. E a compra do shopping seria o menor dos seus problemas. O vídeo tinha apenas 45 segundos, mas viajou o mundo mais rápido que um vírus. O milionário secreto da construção civil. Esse era o título que piscava em milhões de telas de celulares, tablets e computadores por todo o Brasil.
Nas imagens tremidas, Pedro aparecia com suas roupas sujas de cimento, a postura ereta, confrontando a gerente arrogante e comprando um shopping center de 300 milhões de reais, como se estivesse comprando pão na padaria. Enquanto a internet entrava em colapso, tentando descobrir quem era aquele pedreiro, Pedro e Lucas estavam sentados em um banco de madeira de uma lanchonete simples, a 3 quarteirões do shopping luxuoso. O contraste era brutal. Há 20 minutos, Pedro assinava contratos digitais de milhões. Agora, ele soprava a fumaça de um café preto em um copo americano, enquanto Lucas comia um pão de queijo com a voracidade de quem gastou todas as energias chorando. Pai. Lucas quebrou o silêncio, limpando migalhas do canto da boca. Seus olhos ainda estavam vermelhos, mas agora brilhavam com uma dúvida gigante. O senhor é rico? Pedro suspirou. Aquele era o momento que ele temia há 5 anos. Ele olhou para as próprias mãos calejadas, mãos que assentaram tijolos, misturaram massa e carregaram latas de concreto sob o sol escaldante, propositalmente, dia após dia. Rico é quem tem paz, filho, respondeu Pedro, desviando o olhar. Dinheiro. Dinheiro é só ferramenta. Às vezes constrói, às vezes destrói. Mas o shopping? O senhor comprou o shopping. Aquela moça disse que custava milhões. Pedro tocou o rosto do filho. A pele de Lucas era áspera pelo sol e pelo vento da rua onde ele engraxava sapatos. Aquilo doeu no coração de Pedro mais do que qualquer ferida física. Lucas, escute bem. O tom de Pedro ficou sério. O que aconteceu lá foi necessário. Mas isso não muda quem nós somos. Não muda o fato de que você precisa estudar, respeitar os outros e saber o valor do trabalho. Entendeu? Lucas assentiu, mas não estava convencido. Ninguém estaria. Enquanto isso, no escritório administrativo do shopping, o caos reinava. O senhor Alencar suava frio enquanto digitava freneticamente no computador. Ele precisava formalizar a venda, mas para isso precisava dos dados completos do comprador. Pedro Henrique. Alencar murmurava, lendo a cópia do documento antigo que Pedro havia enviado pelo celular criptografado. Quando o banco de dados carregou a ficha completa, Alencar parou de respirar. Ele recostou-se na cadeira de couro, o rosto perdendo a cor. Meu Deus! Ele sussurrou para a sala vazia. Não é um ganhador da loteria. Não é um investidor estrangeiro. Na tela, brilhava uma foto antiga. Um Pedro mais jovem, barbeado, vestindo um terno italiano de $10.000, sorrindo ao lado de uma mulher deslumbrante em uma festa de gala. A manchete abaixo da foto dizia: Magnata da tecnologia e construção, Pedro Alcântara, desaparece após tragédia familiar. Alencar engoliu em seco. Ele acabara de expulsar da loja não apenas o novo dono, mas uma lenda viva do mundo corporativo. Um homem que todos pensavam estar morto ou recluso em uma ilha particular. E ele estava ali, amassando barro na obra ao lado, vivendo com um salário mínimo. Por quê? O celular de Pedro, um modelo antigo e surrado que ele usava para manter o disfarce, vibrou no bolso da calça jeans suja. Mas não era uma chamada comum. Era um alerta de segurança de seu outro telefone. O aparelho satelital que ficava escondido no fundo falso de sua mochila de ferramentas. Alguém havia acessado seus arquivos confidenciais. O disfarce tinha acabado. Pedro olhou para os lados. A lanchonete estava enchendo. Algumas pessoas começaram a olhar para ele. Um rapaz na mesa ao lado cochichou, apontando o celular para Pedro, comparando o rosto do homem sujo de cimento com o vídeo viral. Pai, aquele moço tá te filmando. Lucas sussurrou, encolhendo-se. Vamos embora, filho. Pedro levantou-se rapidamente, jogando uma nota de R$ 50 na mesa, sem esperar o troco. Eles saíram apressados pelas ruas movimentadas do centro. Mas a atmosfera tinha mudado. O anonimato, que foi o escudo de Pedro por 5 anos, tinha se estilhaçado. Pessoas paravam nas calçadas.
Ei, é ele, o pedreiro do shopping. Olha lá, é o milionário! Pedro acelerou o passo, segurando a mão de Lucas com força. Ele precisava chegar ao canteiro de obras, pegar suas coisas e sumir. Eles precisavam de um novo lugar, uma nova cidade. De novo. Pai, por que estamos correndo? Lucas ofegava, as perninhas tentando acompanhar as passadas largas do pai. Porque o passado nos encontrou, Lucas. Quando dobraram a esquina da construção onde Pedro trabalhava como servente, o coração dele gelou. Não eram apenas curiosos. Havia 2 carros pretos, blindados, parados em frente ao portão de zinco da obra. Homens de terno e óculos escuros estavam parados como estátuas. E encostada na porta de trás de um dos carros estava uma mulher. Ela era elegante, vestida de preto da cabeça aos pés, com joias que valiam mais do que todo aquele quarteirão. Cabelos grisalhos impecavelmente penteados e uma expressão que poderia congelar o inferno. Dona Constância, a sogra de Pedro, a avó que Lucas nunca conheceu. Pedro parou bruscamente. Lucas bateu em sua perna. "Quem é ela, pai?" perguntou o menino, sentindo a tensão irradiar do corpo do pai como o calor de uma fornalha. Constância tirou os óculos escuros lentamente. Seus olhos eram frios, calculistas. Ela olhou para Lucas, sujo, com roupas de segunda mão, com uma mistura de horror e triunfo. "Então é verdade." A voz dela cortou o ar afiada como bisturi. "Você transformou meu neto em um mendigo." Os colegas de obra de Pedro, Tião, Ceará e Zé, estavam parados perto do portão, segurando pás e picaretas, sem entender nada. Eles conheciam Pedro como o cara calado que trabalhava mais que todo mundo e nunca reclamava. Vê-lo diante daquela mulher poderosa era surreal. "Vá embora, Constância," Pedro disse, colocando Lucas atrás de si. "Você não tem nada para fazer aqui." "Tenho tudo a fazer aqui." Ela deu um passo à frente, ignorando a lama que sujava seus sapatos de grife. "Meus advogados viram o vídeo. O mundo todo viu. Você, Pedro Henrique Alcântara, um dos homens mais brilhantes da sua geração, vivendo no meio do lixo, arrastando o herdeiro da minha filha para a miséria por causa da sua loucura." "Não é loucura," Pedro rosnou. "É educação, é valores, coisa que você nunca entendeu." "Valores." Constância riu, uma risada seca e sem humor. "Olha para ele, Pedro. Olha para o menino. Ele está engraxando sapatos na rua. Minha filha, a minha Alice, ela morreria de novo se visse o filho dela nessa situação." O nome Alice atingiu Pedro como um tiro físico. Ele vacilou. Tião, o mestre de obras, deu um passo à frente, confuso. "Pedro, o que essa dondoca está falando? Quem é Alice? Você disse que sua mulher tinha morrido de doença." "Ele mentiu, como sempre," Constância gritou, virando-se para os operários. "A mulher dele, minha filha, não morreu de doença. Ela morreu queimada. Num acidente de carro importado que ele comprou, dirigindo para uma festa fútil que ele insistiu em ir porque ele só pensava em aparecer." O silêncio na rua foi sepulcral. Lucas arregalou os olhos, soltando a mão do pai. "Pai!" A voz do menino era um fio. "Mamãe, morreu queimada?" Pedro fechou os olhos. A dor, guardada a 7 chaves por 5 anos, vazou. "Lucas." Pedro se ajoelhou na calçada suja, ficando na altura do filho. "Eu ia te contar, quando você fosse mais velho. Você matou ela com a sua ganância." Constância continuou implacável, sabendo que estava destruindo a defesa emocional de Pedro. "Você estava dirigindo rápido demais. Você queria chegar logo para fechar um negócio. E quando o carro bateu, você saiu, mas ela não. Cala a boca!" O grito de Pedro foi tão visceral que fez os vidros da guarita da obra vibrarem. Ele se levantou, lágrimas de fúria e culpa escorrendo pelo rosto sujo de poeira. "Eu tentei tirar ela de lá," Pedro soluçou, a memória invadindo sua mente, o cheiro de gasolina, o calor insuportável, os gritos de Alice pedindo para ele salvar o bebê que estava na cadeirinha atrás, o pequeno Lucas. "Eu tirei o Lucas." "Eu voltei para buscar ela,
Mas o carro explodiu. Pedro arfava, revivendo o pior momento de sua vida diante de todos. Eu tinha tudo, dinheiro, carros, mansões, e nada disso salvou ela. Pedro olhou para as próprias mãos, tremendo. O dinheiro me fez arrogante, me fez achar que eu era intocável, e por causa dessa arrogância eu perdi a mulher da minha vida. Ele se virou para Lucas, que chorava silenciosamente. Pois por isso eu abri mão de tudo, filho, por isso vivemos assim. Eu jurei no túmulo da sua mãe que você nunca seria como eu era, que você aprenderia o valor da humildade, do trabalho, da dor real. Eu não queria criar um herdeiro, eu queria criar um homem. Os operários, homens rudes, acostumados com a dureza da vida, tiraram os chapéus. Alguns enxugavam os olhos discretamente. Aquele homem que comia marmita fria com eles todos os dias não era um pobre coitado. Era um pai tentando purgar seus pecados através do sacrifício. Até os seguranças de Constância pareciam desconfortáveis. Mas Constância não se comoveu. A dor de Pedro era o combustível de seu ódio. Lindo discurso, disse ela, batendo palmas lentas e sarcásticas. Muito teatral, mas isso prova exatamente o meu ponto. Você é instável, você está traumatizado. E está submetendo uma criança a viver na pobreza extrema como forma de autopunição. Isso é abuso infantil, Pedro. Ela estalou os dedos. Um homem de terno cinza, segurando uma pasta de couro, se aproximou. Este é o Dr. Siqueira. E esta, ela puxou um papel timbrado da pasta. É uma ordem judicial de custódia provisória de emergência. O mundo de Pedro parou. O quê? Ele mal conseguiu pronunciar a palavra. O juiz concordou que um homem que se esconde da sociedade, mente sobre sua identidade e submete o filho a trabalho infantil na rua não tem condições psicológicas de criar uma criança. Constância sorriu, vitoriosa. Lucas, vem comigo. Agora. Não. Pedro avançou, mas os dois seguranças armados se interpuseram, bloqueando seu caminho com brutalidade profissional. Pai! Lucas gritou, tentando correr para Pedro, mas sendo agarrado pelo braço por Constância. Me solta! Você é má! Eu não quero ir! O menino se debatia, chutando a canela da avó. Coloquem o menino no carro, ordenou Constância friamente. Se vocês levarem meu filho... A voz de Pedro mudou. Não era mais o pedreiro triste. Era o tom do homem que construiu impérios e derrubou concorrentes. Uma voz profunda, gutural e perigosa. Eu vou usar cada centavo, cada contato, cada favor que me devem nessa cidade. E eu vou destruir vocês. Não financeiramente. Eu vou acabar com a vida de vocês. Dr. Siqueira, o advogado, ajeitou os óculos nervoso. É uma ordem judicial, Sr. Alcântara. Se resistir, chamaremos a polícia e o senhor será preso. Pense no trauma para o menino. Pedro parou. Ele olhou para Lucas. O menino estava apavorado, sendo arrastado para o carro blindado. Se a polícia chegasse, haveria armas, algemas, violência. Lucas veria o pai sendo preso. Pedro respirou fundo, engolindo o orgulho, engolindo a fúria, engolindo o próprio coração. Lucas! Pedro gritou. O menino parou de lutar para ouvir o pai. Vá com eles, filho, Pedro disse, a voz embargada, mas firme. Fique calmo, não tenha medo. Pai, não! Eu quero ficar com você, na nossa casa. Lucas chorava desesperado. Obedeça, filho. Pedro foi severo pela primeira vez. Eu prometo que vou te buscar. Ninguém nesse mundo vai nos separar. Isso é só por uns dias. Confie em mim. Lucas, soluçando, parou de resistir. Ele olhou para o pai com uma confiança absoluta. Aquela fé cega que só os filhos têm. Ele entrou no carro preto. A porta do carro bateu. O som foi como um tiro. O motor potente rugiu e os veículos arrancaram, levantando poeira e deixando Pedro sozinho no meio da rua, cercado por seus colegas de obra atônitos. Tião se aproximou, colocando a mão pesada no ombro de Pedro. Pedro, ou Sr. Pedro, nem sei como chamar. Tião gaguejou. O que o senhor vai fazer? Aquela mulher é poderosa.
Ela tem a lei. Pedro ficou olhando o carro desaparecer na curva. Ele passou a mão pelo rosto, limpando a fuligem e as lágrimas. Quando ele baixou a mão, a expressão de sofrimento havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma determinação fria e calculista. Ele se virou para Tião. Tião, lembra aquele favor que o prefeito te devia por você ter arrumado o telhado da casa da mãe dele de graça? Tião piscou, surpreso. Lembro, mas o que isso tem a ver? Cobre agora. Pedro disse, tirando o celular satelital da mochila. E diga a todos aqui para pararem a obra. Parar a obra? Mas o prazo... Eu sou o dono da construtora que contratou vocês, revelou Pedro, e mais um choque percorreu o grupo. Essa obra está suspensa. A partir de agora, vocês trabalham para mim em outra missão. Pedro discou um número no telefone seguro. Alô? Sou eu. Pedro falou ao telefone. Ative o protocolo Fênix. Sim, eu sei quanto custa. Liquide as ações da Ásia. Venda os ativos na Europa. Eu preciso de liquidez total em 24 horas. Ele fez uma pausa, ouvindo a resposta do outro lado, e seus olhos se estreitaram. Não, eu não estou voltando para os negócios. Eu estou indo para a guerra. Minha sogra acha que tirou o filho de um pedreiro vulnerável. Ela esqueceu que esse pedreiro construiu a fundação de metade dessa cidade. Pedro olhou para o horizonte, onde nuvens de tempestade se formavam, espelhando o caos que estava prestes a desencadear. Ela quer jogar com a lei? Ótimo. Eu vou comprar o escritório de advocacia dela. Eu vou comprar o banco onde ela guarda o dinheiro. Eu vou comprar a rua onde ela mora. Ele desligou o telefone e olhou para seus amigos operários. Quem está comigo? Tião, Ceará e Zé, homens que já tinham sido humilhados pela vida inúmeras vezes, se entreolharam. Eles viram em Pedro não o bilionário, mas o pai que teve o filho arrancado dos braços. A gente tá com você, Pedro, disse Tião, batendo a pá no chão. Até o inferno, Pedro assentiu. Ótimo, porque é exatamente lá que nós vamos entrar para tirar meu filho. Enquanto Pedro caminhava para a guarita para planejar seu contra-ataque, ele não percebeu que, do outro lado da rua, escondido em um carro popular com vidros escuros, alguém observava tudo. Alguém que odiava Constância tanto quanto Pedro. A janela do carro baixou apenas uma fresta. Um par de olhos verdes, misteriosos, brilhou na sombra. Interessante. A mulher no carro sussurrou, tirando uma foto de Pedro com uma câmera profissional. O rei voltou ao tabuleiro. Hora de eu fazer minha jogada. A noite caiu sobre a periferia como um manto pesado de chumbo. No barraco de 2 cômodos onde Pedro morava com Lucas, o silêncio era ensurdecedor. Não havia o som da respiração suave do menino dormindo. Não havia o barulho dele virando na cama de campanha. Apenas o vazio. Pedro estava sentado no chão, encostado na parede descascada, segurando o chinelo pequeno e gasto de Lucas. Ele fechou os olhos e o cheiro de mofo do barraco desapareceu. De repente, ele sentiu o cheiro acre de borracha queimada e gasolina. Era uma noite estrelada de 5 anos atrás. Pedro dirigia seu carro esportivo prateado. Alice, sua esposa, ria no banco do passageiro, linda em seu vestido de seda vermelha. No banco de trás, o pequeno Lucas, com 4 anos, brincava com um boneco. Pedro, vai devagar, Alice pediu, ainda sorrindo, mas segurando a alça do teto. Não precisamos chegar cedo. Eles vão nos esperar. Você é o dono da festa. Eu não posso me atrasar, Alice. Os investidores japoneses estão lá. É o contrato da minha vida. Pedro respondeu acelerando. Ele se sentia invencível. O rei do mundo. A curva surgiu do nada. Um caminhão na contramão, com farol alto. Pedro desviou. O carro, uma máquina perfeita de engenharia alemã, perdeu a aderência. O mundo girou. Metal rasgando, vidro estilhaçando e então, o impacto. Pedro abriu os olhos no barraco, suando frio, o coração batendo como um martelo contra as costelas. Ele nunca se lembrava do impacto, só do que vinha depois, o calor, o fogo lambendo as ferragens.
Ele se via tonto, com sangue escorrendo na testa, rastejando para fora. Ele arrancou Lucas da cadeirinha. O menino chorava, ileso, milagrosamente. Pedro o colocou na grama, longe do carro. Alice! Ele gritou, correndo de volta para o inferno de chamas. Ela estava presa, as pernas esmagadas pelo painel. Ela olhou para ele. Não havia medo nos olhos dela, apenas uma tristeza infinita. Cuida dele, Pedro. Ela sussurrou, a voz sumindo em meio ao rugido do fogo. Não deixe o dinheiro estragar ele, como estragou a gente. Não! Pedro puxou a porta, queimando as mãos até a carne viva. Alice! O tanque explodiu. A onda de choque o arremessou para trás, e enquanto ele via o amor de sua vida virar cinzas, algo dentro dele morreu também. O Pedro ambicioso, arrogante e bilionário morreu naquele acostamento. De volta ao presente, Pedro olhou para as próprias mãos. As cicatrizes de queimadura ainda estavam lá, disfarçadas agora pelos calos do trabalho pesado. Eu matei ela, ele sussurrou para o quarto vazio. A Constância tem razão. Eu sou um monstro. Ele se levantou, cambaleando. A dor da perda de Lucas reabriu a ferida da morte de Alice. Era a mesma sensação de impotência. Ele tinha bilhões na conta, escondidos em fundos fiduciários intocáveis, mas não conseguiu impedir que levassem seu filho. Ele olhou para o espelho rachado do banheiro, o rosto sujo, a barba por fazer, os olhos fundos. Você achou que fugir ia resolver, ele disse para seu reflexo. Achou que virar pedreiro ia pagar seus pecados. Mas a vida cobra juros, Pedro. A vida cobra juros compostos. Ele deu um soco no espelho. O vidro estilhaçou e um fio de sangue escorreu por seus dedos, misturando-se à sujeira da obra. Naquele momento, Pedro estava no fundo do poço. A vontade de desistir era real. Seria fácil sumir. Pegar um avião, ir para algum lugar onde ninguém o conhecesse e beber até esquecer o nome de Alice, o sorriso de Lucas e a maldade de Constância. Mas então ele viu algo no chão, embaixo da cama de Lucas. Era um desenho, papel de caderno barato, colorido com giz de cera. No desenho, havia um homem grande segurando uma ferramenta e um menino pequeno segurando uma caixa de engraxate. Eles estavam de mãos dadas. E em cima, com a letra torta de quem está aprendendo a escrever, dizia: "Meu pai é meu herói." Pedro caiu de joelhos. O choro veio, não como lágrimas silenciosas, mas como um uivo de dor que rasgou a garganta. Ele chorou a morte da esposa, chorou os 5 anos de penitência, chorou a humilhação no shopping, chorou a ausência do filho. Ele chorou até se esvaziar. E quando o choro parou, restou apenas o silêncio. Mas não era mais o silêncio da derrota. Era o silêncio antes da tempestade. Uma batida seca na porta de madeira podre interrompeu seus pensamentos. Pedro limpou o rosto com a manga da camisa. Quem viria àquela hora? A polícia? Mais capangas de Constância? Ele caminhou até a porta, pegando um pé de cabra que mantinha atrás da geladeira. Se fossem eles, haveria sangue. Ele abriu a porta violentamente. Mas não era a polícia. Era a mulher do carro popular. A dos olhos verdes misteriosos. Ela estava parada na lama, segurando uma pasta grossa e um café do Starbucks, deslocada naquele cenário de pobreza. "Posso entrar?" Ela perguntou, sem medo do homem com o pé de cabra. "Ou você prefere planejar o resgate do seu filho aqui fora para os vizinhos ouvirem?" Pedro franziu a testa. "Quem é você?" "Alguém que odeia a Constância tanto quanto você. Talvez mais." Ela estendeu a mão. "Sou doutora Helena. Fui a advogada-chefe da empresa dela por 10 anos, até ela destruir minha carreira para encobrir as fraudes fiscais que ela cometeu." Pedro baixou o pé de cabra. "O que você quer?" "Vingança." Helena sorriu, um sorriso afiado. "E justiça. Mas para conseguir os dois, eu preciso que o fantasma Pedro Alcântara volte à vida." Pedro deu passagem. Helena entrou, torcendo o nariz para o cheiro de mofo, mas manteve a postura.
Ela colocou a pasta sobre a mesa bamba de madeira. Eu vi o vídeo. Ela começou abrindo a pasta. Vi o que você fez no shopping. Foi impulsivo, emocional e brilhante. O público está do seu lado, mas a lei está com a Constância. Ela tem a guarda provisória, Pedro disse, a voz rouca. Ela alegou que sou instável. E você deu a ela todas as provas. Helena apontou para o espelho quebrado e a mão sangrando de Pedro. Olha para você. Você parece um louco. Se entrar num tribunal assim amanhã, perde o menino para sempre. Pedro sentou-se num caixote de madeira. Eu não sou louco. Eu sou um pai desesperado. Para o juiz é a mesma coisa. Helena foi dura. Escute, Pedro. A Constância não quer o Lucas. Ela odeia crianças. Ela quer o que o Lucas representa. O controle do fundo fiduciário que a Alice deixou para ele. Ela quer o dinheiro que você bloqueou quando sumiu. Pedro cerrou os punhos. Eu sabia. O ponto fraco dela é a arrogância. Helena continuou, espalhando fotos e documentos na mesa. Ela acha que você é um pedreiro quebrado. Ela não sabe que você ativou a liquidez dos seus ativos. Ela acha que venceu. E é aí que vamos pegar ela. Vamos? Pedro ergueu uma sobrancelha. Sim, eu tenho as provas das fraudes dela, mas não tenho dinheiro para pagar a equipe de segurança e a auditoria forense necessária para validá-las antes que ela as destrua. Você tem o dinheiro, mas não tem a estratégia jurídica. É um casamento perfeito. Pedro olhou para Helena. Ele viu nos olhos dela a mesma determinação que ele tinha antes do acidente. A fome de vencer. Eu não confio em advogados, Pedro disse. E não deveria, mas eu sou sua única chance de tirar o Lucas daquela mansão antes que ela mande ele para um internato na Suíça amanhã à noite. A menção ao internato foi o gatilho. Pedro se levantou. A energia na sala mudou. O ar ficou mais denso. Amanhã à noite, voo privado, às 22 horas. Pedro caminhou até o canto do quarto, onde havia um piso solto. Ele puxou a madeira. Embaixo havia um cofre pequeno de titânio enterrado na terra. Ele digitou uma senha longa. O cofre abriu com um bip suave. Dentro não havia dinheiro. Havia um HD externo, um relógio Patek Philippe e uma chave preta de carro. Ele pegou o relógio e colocou-o no pulso. O peso do ouro parecia uma algema, mas uma algema necessária. Doutora Helena. Pedro se virou. Sua postura não era mais curvada. Seus ombros se abriram. Cancele sua agenda. Nós temos muito trabalho. Qual é o plano? Helena perguntou, os olhos brilhando. Pedro pegou o celular satelital. Primeiro, precisamos de um exército. Meia hora depois, 3 motos pararam na frente do barraco fazendo barulho. Tião, Ceará e Zé entraram, ainda com as roupas da obra. O patrão chamou, a gente veio, disse Tião, olhando desconfiado para a advogada de terno. Deu ruim, Pedro? Deu, Pedro respondeu. Mas vai dar pior para eles. Ele explicou a situação. Não tudo, mas o suficiente. Eles precisavam entrar na mansão de Constância não como invasores, mas como uma equipe de reforma que ela havia contratado e esquecido. Um truque que Helena sabia que funcionaria, pois Constância vivia reformando a casa e nunca lembrava dos rostos dos operários. A missão é dupla, Pedro explicou desenhando no papel de pão. Vocês entram pelos fundos. O sistema de segurança vai estar desligado por 10 minutos. A Helena vai cuidar disso remotamente. Vocês precisam achar o Lucas e trazê-lo para fora. E você? Perguntou Zé. Eu vou entrar pela porta da frente, Pedro disse com um olhar sombrio. Eu tenho uma reunião de negócios com a dona da casa. Mas Pedro, Ceará coçou a cabeça. Tu vai entrar lá assim? Com essa roupa de obra? Ela nem vai abrir o portão. Pedro olhou para o banheiro, para o espelho quebrado e para a lâmina de barbear enferrujada na pia. Não, o pedreiro Pedro não vai lá hoje. Quem vai é o Dr. Alcântara. Ele foi para o banheiro. Pelos próximos 20 minutos, os amigos ouviram apenas o som da água caindo.
Quando a porta do banheiro abriu, o silêncio caiu sobre o barraco. O homem que saiu de lá não era o amigo que eles conheciam. A barba desgrenhada tinha sumido, revelando um maxilar quadrado e forte. O cabelo estava cortado e penteado para trás com gel, que ele guardava há anos. Ele vestia um terno preto, feito sob medida, que ele tinha tirado de uma capa protetora escondida no fundo falso do armário. A camisa branca era impecável. Os sapatos, que antes estavam cobertos de graxa na caixa de Lucas, agora brilhavam como espelhos. Era a transformação completa. Mas havia algo assustador nele. Não era apenas elegância, era poder. Tião assobiou baixo. Rapaz, se eu não te conhecesse, dizia que tu era dono do Brasil. Pedro ajustou as abotoaduras de ouro. Ele olhou para Helena. O helicóptero está pronto? Helena, que até então mantinha uma postura cética, estava boquiaberta. Está. Pousa no campo de futebol aqui perto em 10 minutos. Pedro se aproximou de Tião e segurou o ombro do amigo. Tião, hoje vocês não vão carregar tijolo. Hoje vocês vão carregar o bem mais precioso da minha vida. Posso confiar em vocês? Até o fim, patrão, Tião disse emocionado, apertando a mão de Pedro. Então vamos. Pedro olhou para o relógio. A guerra começa agora. 600, 1800 plus. Palavras, a ascensão do rei. O som das hélices do helicóptero cortando o ar da favela fez as telhas dos barracos tremerem. A vizinhança inteira saiu para ver. Crianças corriam, cachorros latiam. Pedro caminhou em direção à aeronave preta e reluzente que pousara no campo de terra batida. O vento forte agitava a barra do seu terno, mas ele caminhava com uma estabilidade inabalável. Ele parou na porta do helicóptero e olhou para trás, para o barraco onde viveu os últimos 5 anos, para a vida simples que tentou construir para proteger Lucas da podridão do seu mundo antigo. Ele sabia que nunca mais voltaria para aquele barraco. A inocência tinha acabado. Para salvar seu filho, ele precisava se tornar o monstro que temia. Ele precisava usar seu dinheiro, sua influência e sua crueldade contra Constância. Alice, me perdoe, ele sussurrou para o vento, tocando a aliança que voltara a usar. Eu tentei ser o homem que você queria, mas hoje eu preciso ser o homem que eles temem. Ele subiu no helicóptero. Helena e os 3 operários subiram atrás. Destino? Perguntou o piloto pelo fone. Pedro olhou para as luzes da cidade rica brilhando ao longe, onde a mansão de Constância ficava no topo da colina mais alta. Para o ninho da cobra, respondeu Pedro. O helicóptero levantou o voo, deixando a poeira da periferia para trás e subindo em direção ao céu noturno. Enquanto sobrevoavam a cidade, Pedro pegou o tablet que Helena lhe dera. Na tela, as notícias fervilhavam. O Brasil inteiro debatia quem era o pedreiro milionário. Havia hashtags de apoio, memes, teorias da conspiração. Mas uma notificação chamou sua atenção. Era um e-mail automático do sistema de segurança da mansão de Constância que Helena acabara de hackear. Uma câmera interna mostrava Lucas. Ele estava trancado num quarto luxuoso, sentado na cama, recusando a comida que uma empregada tentava oferecer. O menino segurava o desenho, Meu pai é meu herói, contra o peito. Pedro tocou a tela, acariciando a imagem do filho. Uma lágrima solitária escorreu, mas ele a secou imediatamente. Não havia mais espaço para a tristeza. Agora só havia espaço para a estratégia. Helena, Pedro disse no microfone, quando pousarmos, quero a imprensa lá. A imprensa? Helena estranhou. Você odiava os holofotes. O ódio é um luxo que eu não tenho mais. Pedro respondeu, os olhos fixos na mansão que se aproximava. Se a Constância quer um show, vamos dar a ela o maior espetáculo da Terra. Vamos transmitir ao vivo a queda dela. O helicóptero inclinou o nariz para baixo, iniciando a descida tática nos jardins da mansão. As luzes de segurança começaram a piscar lá embaixo. Cães de guarda latiam, seguranças corriam, mas nada pararia o que estava por vir.
O rei estava de volta, e ele não faria prisioneiros. O gramado impecável da mansão Alcântara Vilela, que Constância gastava uma fortuna mensal para manter verde como uma esmeralda, foi varrido pela tempestade de vento provocada pelas hélices do helicóptero preto. Vasos de orquídeas raras tombaram e se estilhaçaram no mármore da varanda. Era o som do caos chegando ao paraíso artificial dela. Dentro da casa, Constância tomava um chá de camomila em uma xícara de porcelana francesa, sorrindo para o advogado, Dr. Siqueira. "Viu?" disse ela, ajeitando o chale de cachemir. "Foi mais fácil do que tirar doce de criança. Aquele homem é um fraco. Ele vai chorar no barraco por uma semana e depois vai sumir no mundo de novo. O menino é nosso, e o fundo fiduciário também." "Brilhante, dona Constância", concordou o advogado. "A custódia é provisória, mas com a influência da senhora nos tribunais, vamos torná-la permanente em..." O barulho ensurdecedor lá fora cortou a frase dele. As janelas blindadas vibraram. "O que é isso?" Constância se levantou, derrubando o chá no tapete persa. Antes que ela pudesse chamar o chefe da segurança, a porta dupla de carvalho maciço da entrada principal explodiu para dentro. Não com uma bomba, mas com um chute preciso e devastador. 2 seguranças de Constância voaram para trás, desequilibrados. E então ele entrou. Pedro não parecia o homem que ela viu na obra horas antes. Ele caminhava com a fluidez letal de um predador no topo da cadeia alimentar. O terno italiano preto absorvia a luz, e o rosto dele era uma máscara de determinação fria. Atrás dele não vinham advogados ou policiais. Vinham Tião, Zé e Ceará. A cena era surreal. 3 homens com roupas sujas de cimento, botas pesadas e capacetes de obra, marchando ao lado de um magnata, dentro de uma sala de estar que valia milhões. O contraste visual era um soco no estômago da etiqueta social de Constância. "Boa noite, sogra." A voz de Pedro era baixa, mas preencheu o salão enorme com uma autoridade terrível. "A senhora esqueceu de me dar a chave. Então eu mesmo abri." "Você ficou louco?" gritou Constância, recuando até a lareira. "Invadir minha casa? Siqueira, chame a polícia! Chame o batalhão de choque!" "O Siqueira não vai chamar ninguém", disse Helena, entrando logo atrás do grupo com seu tablet em mãos. "Porque o Dr. Siqueira está muito ocupado, tentando entender por que todas as contas dele, nas Ilhas Cayman, acabaram de ser congeladas por suspeita de lavagem de dinheiro." O advogado empalideceu, soltando o celular no chão. Como vocês... Eu disse que compraria a briga, Constância." Pedro deu mais um passo, seus sapatos de couro estalando no piso. "Eu não vim negociar. Eu vim buscar o meu filho. Seguranças, tirem esses marginais daqui!" Constância gritou, a voz estridente falhando. 5 guardas armados surgiram do corredor, cercando o grupo. Eram homens treinados, ex-policiais, mercenários bem pagos. Tião, o mestre de obras, cuspiu no chão de mármore, um ato que fez Constância quase desmaiar, e segurou firmemente o cabo de sua picareta. Zé e Ceará levantaram suas pás. Eles estavam em desvantagem numérica e de armamento, mas havia algo nos olhos daqueles operários que fez os seguranças hesitarem. Eles não tinham medo, eles tinham lealdade. "Eu não faria isso se fosse vocês", Pedro disse aos guardas, sem nem olhar para eles. Ele mantinha os olhos fixos em Constância. "Vocês ganham 4.000 reais por mês para proteger uma velha amarga. Eu pago o triplo para cada um de vocês agora, para largarem as armas e irem para casa abraçar seus filhos." O chefe da segurança olhou para Constância, depois para Pedro. Ele sabia quem Pedro era agora. Sabia da lenda. "O triplo?" perguntou o guarda. "Com carteira assinada e plano de saúde vitalício para a família", completou Pedro. O som de armas sendo colocadas no chão foi a música mais doce que Pedro já ouviu. O capitalismo selvagem, que Pedro tanto criticava, agora era sua arma.
Ele estava comprando a lealdade deles, sim, mas estava oferecendo dignidade em troca. Traidores! Constância berrou. Vocês são lixo. Onde ele está? Pedro perguntou, chegando perto o suficiente para que Constância sentisse o cheiro de sua colônia, cara misturado com o cheiro residual de cimento. Você nunca vai vê-lo. Ele está trancado no quarto do pânico. Só abre com a minha biometria e... Tião? Pedro chamou, interrompendo-a. Sim, patrão. Aquela parede ali. Pedro apontou para uma estante de livros falsos. Pela planta da casa que eu construí mentalmente analisando a estrutura externa, o quarto do pânico fica atrás dela. É drywall reforçado com chapa de aço nível 3. Tião sorriu, mostrando um dente de ouro. Ele bateu com a picareta na mão. Aço nível 3? A gente chama isso de casca de ovo na obra, patrão. Zé, Ceará, bora abrir uma porta nova. Enquanto Constância assistia horrorizada, os 3 operários avançaram sobre a parede luxuosa. Não foi uma demolição silenciosa. Foi barulhenta, suja e libertadora. A picareta de Tião desceu com a força de 30 anos de trabalho braçal. A estante de mogno rachou. Livros raros voaram. O reboco explodiu em poeira branca, cobrindo os móveis de design. Minha casa, minha coleção de primeiras edições. Constância chorava, não pela segurança do neto, mas pelas coisas. Pedro observava impassível. Você gosta de coisas, Constância. Eu gosto de pessoas. Essa é a diferença. O barulho da parede sendo demolida cessou. Zé enfiou um pé de cabra na fresta da chapa de aço e, com a ajuda de Ceará, forçou. O metal gemeu e cedeu. Lá dentro, encolhido no canto de um quarto branco e estéril, estava Lucas. Ele estava com as mãos nos ouvidos, os olhos fechados, tremendo de medo. Quando a poeira baixou, ele abriu os olhos e viu Tião. Tião, sujo de pó branco, suado, com um sorriso gentil no rosto rude. E aí, campeão? Disse Tião, estendendo a mão calejada. Teu pai mandou a gente vir derrubar o castelo da bruxa. Tio Tião! Lucas gritou e correu, não para o pai imediatamente, mas para o abraço seguro do amigo da obra. Tião o levantou como se fosse uma pluma. Pedro entrou no quarto destruído. Ao ver o filho salvo, a máscara de gelo derreteu. Ele caiu de joelhos e abriu os braços. Lucas pulou do colo de Tião para o abraço do pai. Pai, você veio! Você veio! O menino soluçava, enterrando o rosto no terno caro de Pedro, sujando-o de lágrimas e catarro. Eu prometi, filho. Eu sempre vou vir. Pedro beijava a cabeça do menino. Me perdoa por ter deixado eles te levarem. Nunca mais. Lucas se afastou um pouco e olhou para o pai. Ele tocou a lapela do terno. Pai, você tá bonito. Parece o homem da televisão. Pedro segurou as mãozinhas do filho. Lucas, eu preciso que você entenda uma coisa. Esse terno, esse dinheiro, isso não me faz melhor que o Tião, que o Zé ou que o Ceará. Foram eles que quebraram a parede. Eu só dei a ordem. Quem tem a força são eles. Lucas olhou para os operários que sorriam encabulados. Pela primeira vez, o menino entendia a complexidade do mundo. Seu pai era poderoso, sim, mas a força real vinha da união daquele grupo improvável. Vamos para casa, pai? Pediu Lucas. Para o nosso barraco? Pedro levantou-se, com Lucas no colo. Não, filho. O barraco cumpriu seu papel. Mas hoje nós vamos começar uma nova história. Eles saíram do quarto do pânico, passando pela sala destruída. Constância estava sentada no sofá, em estado de choque, segurando a cabeça entre as mãos. Pedro parou na frente dela. Sogra, disse ele, não havia ódio na voz, apenas pena. Você tem uma mansão de 20 quartos e está sozinha. Eu tenho um barraco e tenho uma família. Fique com seu dinheiro, eu vou levar o que realmente importa. Ele se virou para sair, mas Helena tocou em seu braço. Pedro, a imprensa está no portão. Ao vivo. O país inteiro está assistindo. Pedro assentiu. Ele sabia que aquele momento era crucial.
Ele precisava controlar a narrativa, ou a narrativa o destruiria. Ao saírem pela porta da frente, os flashes das câmeras eram cegantes. Dezenas de repórteres se acotovelavam no portão principal, contidos agora pela segurança que Pedro havia comprado. Ao verem Pedro sair, com Lucas no colo e ladeado pelos 3 operários sujos, o silêncio caiu por um segundo, seguido por uma explosão de perguntas. Senhor Alcântara, é verdade que o senhor simulou a própria falência? Senhor Pedro, o senhor vai processar a dona Constância? Quem são esses homens com o senhor? Pedro levantou a mão. O gesto foi simples, mas comandou silêncio imediato. Ele caminhou até os microfones de uma emissora de TV. Lucas escondeu o rosto no pescoço do pai, envergonhado. Não tenho muito a dizer, começou Pedro, sua voz firme sendo transmitida para milhões de lares brasileiros. Vocês conhecem a minha história, o bilionário que virou pedreiro. Muitos acham que eu fiquei louco, outros acham que foi marketing. Ele olhou para a câmera como se olhasse nos olhos de cada espectador. A verdade é que eu estava quebrado, não de dinheiro, mas de alma. Eu perdi minha esposa para a minha própria arrogância. E precisei perder tudo para entender o valor de um prato de comida, de um dia de trabalho honesto e de um abraço verdadeiro. Ele colocou a mão no ombro de Tião, sujando o terno impecável de poeira branca. A sociedade olha para homens como o Tião, o Zé e o Ceará e vê mão de obra barata. Vê gente invisível. Eu vivi com eles. Comi da marmita deles. E posso dizer, eles têm mais honra, mais dignidade e mais sabedoria do que qualquer CEO que eu já conheci em Davos. Tião baixou a cabeça emocionado, tentando segurar as lágrimas diante das câmeras. Nunca ninguém tinha falado dele daquele jeito na televisão. Hoje eu recupero meu nome, continuou Pedro, não para voltar a ser o que eu era, mas para usar o que eu tenho para servir a quem precisa. A partir de hoje, a construtora Alcântara está reativada. Um murmúrio correu pela multidão. Mas não vamos construir arranha-céus de luxo para milionários, Pedro anunciou, e seus olhos brilharam com um novo propósito. Vamos construir habitação digna, escolas, hospitais. E quem vai liderar essas obras não serão engenheiros de gabinete, serão eles. Ele apontou para seus amigos. Meus sócios. Zé e Ceará se entreolharam, boquiabertos. Sócios? Quanto ao shopping que eu comprei hoje de manhã, Pedro deu um meio sorriso. Ele será fechado amanhã para a reforma. Vai virar o maior centro de capacitação profissional e cultura para jovens de baixa renda deste país. E a loja Luomo Doro vai virar uma biblioteca pública. Aplausos começaram tímidos, vindos dos populares que estavam na rua, e logo contagiaram até os jornalistas. Era uma revolução ao vivo. Enquanto a multidão gritava o nome de Pedro, ele se virou para Helena. Conseguiu? Ele sussurrou. Tudo, respondeu ela, mostrando o tablet discretamente. Enquanto você discursava, a Polícia Federal recebeu o dossiê das fraudes da Constância. O mandado de prisão preventiva está sendo expedido agora. Ela não vai passar a noite nessa mansão. Pedro olhou para trás, para a janela onde a silhueta de Constância observava. Acabou. O ciclo de vingança estava encerrado, não com sangue, mas com justiça. Ele entrou no helicóptero, mas desta vez puxou Tião, Zé e Ceará para irem com ele. Onde a gente vai, patrão? Perguntou Tião, ainda atordoado. Vamos para um hotel, Tião. Tomar um banho quente, comer a melhor comida que tiverem e dormir numa cama macia. E amanhã a gente começa a reconstruir o mundo. O helicóptero decolou, deixando a mansão para trás. Lá embaixo, os carros da Polícia Federal chegavam com as sirenes ligadas, cruzando com a imprensa. A era de Constância acabava, e a era de Pedro e Lucas recomeçava. Lucas, exausto, adormeceu no colo do pai. Pedro olhou para a cidade iluminada abaixo. Ele sentia o peso do terno, o peso da responsabilidade, mas pela primeira vez em 5 anos não sentia o peso da culpa.
Ele olhou para Tião, que olhava maravilhado para as luzes da cidade vista de cima. Sabe, Pedro, disse Tião, sem tirar os olhos da janela. Eu sempre sonhei em voar, mas nunca achei que ia ser de terno e gravata. Quer dizer, eu tô sem gravata, mas você entendeu. Pedro riu, uma risada leve, genuína. Você merece o céu, meu amigo. Mas enquanto o helicóptero cortava a noite, Pedro sabia que o desafio real começaria agora. Viralizar é fácil. Manter a promessa feita a milhões de pessoas, isso seria a obra mais difícil de sua vida. E ele sabia que havia inimigos mais perigosos que Constância observando nas sombras, incomodados com esse novo tipo de bilionário que surgia. A batalha estava ganha, mas a guerra por um legado verdadeiro estava apenas começando. Um ano se passou desde o dia da marreta, como a imprensa apelidou a invasão da mansão de Constância. O sol da manhã batia na fachada de vidro do antigo shopping de luxo, mas algo fundamental havia mudado. O letreiro dourado e arrogante que dizia Shopping Imperial tinha sido arrancado. Em seu lugar, letras coloridas, feitas de material reciclado e arte urbana, anunciavam Centro Alice de Oportunidades. Não havia mais seguranças armados barrando pessoas na entrada. As portas estavam escancaradas. Onde antes existia o cheiro enjoativo de perfumes importados que custavam 3 salários mínimos, agora havia o cheiro acolhedor de café fresco e pão de queijo quentinho, vindo da padaria Escola no Térreo. O silêncio sepulcral das lojas de grife foi substituído pelo burburinho de vida, jovens aprendendo programação nos antigos quiosques de joias, idosos tendo aulas de alfabetização, onde antes era a praça de alimentação VIP. Pedro caminhava pelo corredor principal. Ele não usava mais as roupas sujas de cimento, nem o terno preto intimidador daquela noite fatídica. Ele vestia uma camisa polo simples, calça jeans e tênis confortável. Ele parava a cada 2 metros, não para dar ordens, mas para abraçar. "Bom dia, seu Pedro", gritou uma senhora que varria o chão com um sorriso no rosto. "Bom dia, Dona Maria. O neto melhorou da gripe?" Pedro sabia o nome de todos, de cada funcionário, de cada aluno. Ele subiu a escada rolante, que agora funcionava para todos, não só para quem tinha cara de rico, e chegou ao 2º andar. Lá, numa sala de vidro onde antes funcionava uma loja de bolsas de 20 mil reais, estava Tião. O contraste era magnífico. O antigo mestre de obras estava sentado numa cadeira ergonômica diante de 2 monitores, analisando planilhas de custos. Ele usava uma camisa social, mas mantinha seu velho chapéu de palha na mesa, como um lembrete sagrado. "E aí, diretor de operações?" Pedro bateu no vidro. Tião levantou os olhos e sorriu. Aquele sorriso desdentado agora tinha sido consertado, mas a essência humilde continuava a mesma. "Rapaz, esse tal de Excel é mais difícil que virar massa, viu?" brincou Tião, levantando-se para apertar a mão de Pedro. "Mas estamos no azul. A fábrica de tijolos ecológicos que o Zé montou na Zona Leste está vendendo que nem água. O lucro desse mês vai dar para abrir mais 30 vagas no curso de mecânica." Pedro assentiu, sentindo um orgulho que nenhum bilhão em conta bancária jamais lhe dera. "Você é um gênio, Tião. Eu sempre soube. Só precisava da ferramenta certa." "A ferramenta foi você quem deu, Pedro." Tião ficou sério, emocionado. "Você deu a chance da gente provar que pobre também sabe gerir, também sabe criar. Ninguém nunca olhou pra gente, Pedro. Só você." 400, 800 palavras. O retorno de Brenda e a justiça poética. Enquanto conversavam, uma comoção suave aconteceu no corredor de baixo. Pedro olhou pelo parapeito. Havia uma fila para a triagem de novos empregos na equipe de limpeza e manutenção. No final da fila, cabisbaixa, segurando uma pasta plástica com documentos, estava uma mulher. Ela parecia 10 anos mais velha do que realmente era.
O cabelo loiro, antes impecável, estava preso de qualquer jeito, com a raiz escura aparecendo. As roupas eram simples, desgastadas. Era Brenda, a gerente da Luomo Doro. Depois do escândalo viralizar, ela não perdeu apenas o emprego, perdeu a reputação. Nenhuma loja de luxo queria contratar a mulher que humilhou o menino. Ela perdeu o apartamento financiado, o carro, os amigos. O mundo girou e a gravidade foi cruel. Tião seguiu o olhar de Pedro e fechou a cara. É ela, a mulher da gravata. Tião rosnou. Quer que eu chame a segurança para tirar ela daqui? Ela não merece pisar no centro Alice. Pedro observou Brenda. Ele viu nela o mesmo medo que ele sentiu quando perdeu Alice. O medo de quem caiu do topo e bateu no fundo do poço. Não, Tião, Pedro disse calmamente. Se a gente expulsar ela, somos iguais a ela. Pedro desceu as escadas. A fila ficou em silêncio quando o dono do lugar se aproximou. As pessoas abriram caminho. Brenda levantou os olhos. Quando viu Pedro, ela tremeu. Ela pensou em correr, mas suas pernas não obedeceram. A vergonha era um peso físico em seus ombros. Senhor Pedro, ela sussurrou, a voz embargada. Eu não sabia que o senhor estaria aqui. Eu só vim. Eu preciso trabalhar. Tenho 2 filhos. Ninguém me dá emprego. Eu limpo o chão, eu lavo o banheiro, eu faço qualquer coisa. Por favor. A multidão ao redor esperava o troco. Esperava que Pedro a humilhasse. Você não tem perfil para isso. Saia da minha loja. Seria a vingança perfeita. Pedro olhou para a ficha na mão dela. Você tem experiência em gestão, Brenda? Ela engoliu em seco, as lágrimas escorrendo. Tinha. Mas agora eu só quero sobreviver. Eu aprendi a lição, Sr. Pedro. A vida me ensinou do jeito difícil que roupa de marca não define caráter. Pedro tirou uma caneta do bolso e assinou a ficha dela. A equipe de limpeza está completa, Brenda. Brenda fechou os olhos, derrotada. Mais uma porta fechada. Mas Pedro continuou. Estamos precisando de uma professora para o curso de atendimento humanizado e ética no varejo. Brenda abriu os olhos, incrédula. O quê? Quem melhor para ensinar o que não fazer do que alguém que perdeu tudo por causa do preconceito? Pedro a encarou com seriedade. Use sua dor para ensinar, Brenda. Mostre a esses jovens que a arrogância custa caro. Se você fizer isso bem feito, o emprego é seu. Carteira assinada. Brenda desabou. Ela caiu de joelhos ali mesmo, no meio do corredor, chorando copiosamente. Não era choro de tristeza, era choro de redenção. Obrigada, obrigada. Eu juro que vou ser a melhor pessoa que puder. Pedro estendeu a mão e a ajudou a levantar. Levante a cabeça. Aqui no centro Alice ninguém fica de joelhos. Enquanto a cena comovente se desenrolava, alguém observava de longe, encostado na porta da antiga loja de gravatas, que agora era a biblioteca comunitária. Lucas. Aos 10 anos ele tinha esticado. Não havia mais vestígios de desnutrição ou da sujeira da rua. Ele vestia o uniforme da escola de robótica do centro, com um crachá que dizia Monitor Júnior. Mas o mais importante estava em suas mãos. Ele segurava uma gravata azul marinho. A mesma gravata. Pedro a havia comprado e guardado, não para usar, mas como um troféu de guerra. Lucas viu um menino novo entrar na biblioteca. O garoto era magro, usava chinelos de dedo e olhava para os livros com o mesmo desejo faminto que Lucas olhava para a vitrine 1 ano atrás. Lucas se aproximou. Oi, disse Lucas. Gosta de ler? O menino se assustou. Eu não tenho dinheiro para pagar, moço. Só entrei para olhar. Lucas sorriu. Aquele sorriso era idêntico ao de Pedro. Aqui você não precisa de dinheiro. Aqui a moeda é à vontade. Lucas pegou o livro que o menino olhava. Era um livro sobre astronomia. Você quer ser astronauta? Quero... Mas meu pai diz que isso não é para gente como nós. Lucas olhou para a gravata em sua mão. Depois olhou para o menino. Sabe o que meu pai me ensinou? Lucas disse, colocando a gravata no bolso e pegando o livro para entregar ao garoto.
que gente como nós pode comprar o universo inteiro se tiver a oportunidade certa. Toma, pode levar. É seu. E se quiser aprender, a aula de reforço começa às 2. Eu te ajudo. O menino pegou o livro como se fosse ouro. Obrigado. Qual seu nome? Lucas. Lucas Alcântara. Pedro, que tinha subido de volta e observava a cena ao lado de Helena, sentiu uma mão no seu ombro. Helena estava lá. Ela não era mais apenas a advogada vingativa. Seus olhos verdes estavam mais suaves. Ela se tornara a diretora jurídica da Fundação Alice e, nos últimos meses, algo mais na vida de Pedro. Ele é igualzinho a você, disse Helena. Não, Pedro corrigiu, os olhos marejados. Ele é melhor. Ele não precisou errar para aprender a ser bom. Ele já nasceu assim. E a Constância? Perguntou Helena, olhando o relatório no tablet. O que tem ela? O julgamento foi ontem. Condenada a 12 anos por fraude fiscal e evasão de divisas. Todos os bens bloqueados e revertidos para o Fundo de Assistência Social. Pedro suspirou. Não houve alegria na notícia, apenas o alívio de um capítulo encerrado. Que ela encontre na prisão a humildade que não encontrou no palácio, disse Pedro. O dinheiro dela vai construir creches. No fim, ela vai fazer o bem, querendo ou não. A tarde caiu, tingindo o céu de laranja e roxo sobre a cidade. O auditório principal do Centro Alice, o antigo cinema IMAX, estava lotado. 3.000 pessoas, operários, ex-moradores de rua, estudantes, mães solo e também empresários que começaram a apoiar o projeto. Pedro subiu ao palco. As luzes o cegaram por um momento, mas ele ouviu os aplausos. Não eram aplausos polidos de uma ópera. Eram gritos, assobios, palmas fortes de mãos calejadas. Era o som da gratidão real. Ele ajustou o microfone. Lucas veio correndo e ficou ao lado dele, segurando sua mão. Tião, Zé e Ceará ficaram logo atrás, como uma guarda de honra de capacetes amarelos. Boa noite, começou Pedro. O silêncio foi imediato. Há um ano me disseram que eu não tinha dinheiro para comprar uma gravata. Disseram que meu filho era um marginal. Disseram que meu lugar era no lixo. Ele fez uma pausa, olhando para a plateia. O mundo nos diz isso o tempo todo. O mundo coloca etiquetas de preço nas pessoas. O mundo diz que você vale o que você veste, o que você dirige, onde você mora. Pedro tirou do bolso a gravata azul marinho. Ele a desenrolou devagar. Eu comprei o shopping inteiro para provar que eles estavam errados. Mas eu descobri que eu também estava errado. Ele olhou para a gravata. Porque o verdadeiro poder não foi o cheque que eu assinei. O verdadeiro poder foi o abraço que o Tião deu no meu filho quando invadimos aquela casa. O verdadeiro poder foi a coragem do Lucas de trabalhar para me dar um presente. Pedro jogou a gravata para a plateia. Um jovem estudante a pegou no ar, surpreso. Fique com ela, disse Pedro. Use na sua entrevista de emprego amanhã, porque o que define um rei não é a coroa, nem a gravata de seda italiana. A voz de Pedro embargou, mas ele continuou forte. O que define um rei é quantas pessoas ele consegue levantar do chão. Nós transformamos esse templo do consumismo em um templo de humanidade. Nós provamos que se você der oportunidade, o menino de rua vira engenheiro, a vendedora arrogante vira professora, e o pedreiro vira o construtor de um futuro melhor. Ele pegou Lucas no colo e levantou o braço do filho. Eles dizem que o dinheiro move o mundo. Nós dizemos, o amor move o mundo, a dignidade move o mundo, e ninguém, absolutamente ninguém, é pobre demais para oferecer isso. O auditório explodiu. Não foi apenas um aplauso. Foi uma catarse. Pessoas choravam, se abraçavam. A energia naquele lugar era capaz de acender a cidade inteira. Mais tarde, naquela noite, quando as luzes se apagaram e o último funcionário foi embora, Pedro e Lucas subiram até o terraço do prédio. Lá de cima, a vista da cidade era deslumbrante.
As luzes dos prédios ricos se misturavam com as luzes amareladas da periferia. Dali, tudo parecia uma coisa só, sem muros, sem divisões. Pedro sentiu uma brisa leve tocar seu rosto. Fechou os olhos e, pela primeira vez em 5 anos, não sentiu cheiro de fumaça. Sentiu cheiro de lavanda. Você viu, Alice? Ele sussurrou para o vento. O nosso menino está salvo. E nós salvamos outros milhares junto com ele. Lucas puxou a manga da camisa do pai. Pai, o que a gente vai fazer amanhã? Comprar outro shopping? Pedro riu e bagunçou o cabelo do filho. Não, filhão. Amanhã a gente tem uma missão mais importante. Qual? O Zé disse que a laje da Dona Lourdes, lá na comunidade, tá com infiltração. Amanhã é sábado. Amanhã é dia de bater laje. Lucas sorriu animado. Posso levar minha colher de pedreiro nova? Deve. E ali, sob a luz das estrelas, o bilionário e seu filho herdeiro se abraçaram, prontos para acordar cedo, sujar as mãos e continuar construindo o único legado que o fogo não queima, que a traça não rói e que o dinheiro não compra. O legado do amor ao próximo. E você? O que você tem construído com as ferramentas que a vida te deu? Não espere ter milhões para fazer a diferença. Comece hoje, comece agora. Porque o maior império que você pode deixar não é o que você acumula, é o que você compartilha.